Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Um homem de 42 anos foi preso em São Paulo suspeito de pedofilia. A polícia acredita que ele faça parte de uma organização que distribui material pornográfico na internet. Uma adolescente de 14 anos que vive em um abrigo foi quem denunciou o caso à polícia. Ela conheceu o homem nas redes sociais. Rodrigo Carvalho foi preso em casa na zona leste da capital. Com ele, os policiais apreenderam um computador e um celular, que vão passar por perícia. Tem diversas cenas de sexo, além de redes sociais que ele participa, com divulgação e troca de mensagens, tudo de conteúdo sexual. As investigações começaram depois que uma menina de 14 anos procurou a polícia para denunciar um abuso. Mesmo abalada, a adolescente conseguiu contar o que aconteceu. Os policiais, então, refizeram os passos dos dois no dia do crime e conseguiram identificar o suspeito. No celular dele foram encontrados fotos e vídeos da adolescente. Material que já estava sendo vendido pela internet. A menina mora num abrigo que cuida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Ela tem liberdade para entrar e sair. Mas da última vez, a direção da casa percebeu que ela retornou com um comportamento diferente e orientou a adolescente a procurar a polícia. Os criminosos fazem fotos e vídeos para ameaçar as vítimas e ainda compartilham o material na internet. De acordo com o levantamento mais recente da Secretaria Nacional de Políticas Penais, mais de 26.500 pessoas cumprem pena por estupro de vulnerável no país. A pena vai de 8 a 15 anos de prisão. Fica nítido que há uma integração entre pessoas para produção e divulgação de conteúdo sexual com a exploração de sexo infantil e a exploração de imagens de mulheres adultas com ou sem consentimento, ainda não se sabe. A menor e o suspeito se conheceram pelas redes sociais. Por isso, a polícia recomenda que os pais monitorem as crianças nos ambientes virtuais. A rede social é uma porta aberta para todo tipo de crime, de maldade. A gente tem que monitorar e saber o que nossas crianças estão fazendo nessas redes. Por medida de segurança, a adolescente foi transferida para um outro abrigo e vai ser acompanhada por psicólogos. Veja agora outros destaques do dia. Fernandinho Beiramar é transferido de Presídio Federal de Mossoró. Homens detidos por suspeita de estupro de brasileira na Índia confessam o crime. Casal brasileiro preso na Turquia por tráfico de drogas alega que foi vítima de troca de bagagens em aeroporto. Sem lista de reféns vivos, Israel abandona negociações com o grupo terrorista Hamas. Pesquisa mostra cenário polarizado na corrida à prefeitura da maior cidade do país. No Paulistão, o terceiro tempo do clássico quente entre São Paulo e Palmeiras. E a impressionante imagem de pedras gigantes atingindo caminhões no Peru. Oferecimento: Bradesco. Comprar online com cartão virtual é fácil. Na Índia, a polícia identificou todos os homens que participaram do estupro coletivo de uma turista brasileira. O marido dela foi espancado pelo grupo. 3 criminosos já estão presos e confessaram o crime. Era para ser mais uma viagem de moto compartilhada com milhares de seguidores nas redes sociais. O casal, que já percorreu 66 países, havia saído de Bangladesh com destino ao Nepal. No meio do percurso, acampou no distrito de Dunca, na Índia. A brasileira Fernanda Santos e o marido, o espanhol Vicente Barbera, foram atacados por criminosos. Vicente foi amarrado e espancado. Fernanda foi agredida e violentada por 7 homens. Aí, como um deles tinha tipo um facão, eles pegaram o cabo do facão e me bateram na cabeça assim, para ver se eu ficava quieta. Me chutaram, pegaram o Vicente e jogaram ele no chão. A polícia indiana informou que os criminosos foram identificados e uma parte do grupo já está presa. Um protesto em apoio à brasileira logo se espalhou pelas redes sociais. Em inglês, as palavras "Justiça por Fernanda".
A gente nunca pensa que vai acontecer isso com a gente, né? A gente vê nas notícias, a gente vê... Eu sei que para as mulheres o mundo sempre é mais inseguro. Aqui no Brasil, o Ministério das Relações Exteriores disse que presta assistência às vítimas e que acompanha os desdobramentos da investigação, ao lado das autoridades da Espanha e da Índia. O país asiático registra, em média, 86 casos de estupro por dia. E o número ainda pode estar subnotificado. Esta modelo brasileira, que trabalha na capital Nova Delhi, conta que já foi vítima de assédio sexual. Sempre que eu viajo para cidades menores, é muito desconfortável, tem muitos olhares sempre. Já passei por muito assédio também, já tive histórias de assédio aqui. Fernanda e o marido receberam atendimento médico e uma indenização do governo indiano no valor de 1 milhão de rúpias, equivalente a 60 mil reais. O casal elogiou a ação rápida das autoridades, mas espera que o tratamento seja estendido a todas as vítimas de abuso sexual. Que não seja só para a gente, porque a gente é turista, porque nenhuma mulher merece passar por isso. E um brasileiro foi morto durante uma briga neste domingo em Portugal. O goiano Bruno Ribeiro, de 22 anos, foi agredido pelo cozinheiro deste quiosque que fica na praia de Carcavelos, na cidade de Cascais. Uma equipe de emergência tentou reanimar o brasileiro, que foi ferido na cabeça, mas ele não resistiu. O suspeito foi preso. A Polícia Civil procura por 2 homens suspeitos de envolvimento na morte de um advogado executado no Rio de Janeiro. Um deles é um policial militar que faria parte de um grupo de extermínio. Hoje, um dos veículos usados no crime foi apreendido. Os investigadores concluíram que os criminosos usaram 2 carros semelhantes e com placas clonadas para dificultar o rastreamento da polícia. Este era alugado e foi encontrado em Maricá, na região metropolitana, a 60 quilômetros do local do crime. Esse carro ele monitora a vítima em vários dias anteriores à sua morte, monitora a vítima no dia em que ele morre, no dia 26, segue a vítima do momento que ela sai da casa dela, até o momento que ela chega no trabalho e fica ali aguardando até que o segundo veículo chegue, né, o segundo veículo contendo ali com os executores chegue e assuma esse lugar dele, né? O crime aconteceu na última terça-feira, a poucos metros da sede da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, no centro da cidade. Rodrigo Marinho Crespo, de 42 anos, foi atingido por cerca de 20 tiros e morreu na hora. Pouco antes, câmeras de segurança flagraram um homem perto da casa da vítima, na zona sul do Rio. É Eduardo Sobreira Moraes, de 47 anos, que, segundo a polícia, seguiu o advogado no carro branco. De acordo com os investigadores, Eduardo recebeu a ajuda do policial militar Leandro Machado da Silva, de 39 anos, que alugou o veículo. Leandro é acusado de envolvimento com uma milícia que atua na Baixada Fluminense e seria a segurança de Vinícius Pereira Drummond, filho do contraventor Luizinho Drummond, morto em 2020. Em nota, a defesa de Vinícius nega qualquer ligação com o assassinato. O policial já era investigado por participação em outro assassinato e chegou a ser preso em 2021. Segundo a PM, ele responde a um procedimento administrativo e está afastado do serviço nas ruas. Com o avanço das investigações sobre a morte do advogado, a Justiça expediu mandados de prisão contra os 2 suspeitos já identificados. É um grupo criminoso extremamente perigoso, que geralmente atua mediante pagamento, contratação, e quem paga o preço que eles cobram, independentemente de quem quer que seja a vítima, eles vão lá e executam o serviço. 3 dias depois da execução do advogado, Eduardo Sobreira foi nomeado para um cargo em comissão na Assembleia Legislativa do Rio. Hoje, com a repercussão do caso, a nomeação foi suspensa. Os investigadores ainda tentam descobrir quem fez os disparos e a motivação do crime. 2 homens foram presos, suspeitos de furtar uma joalheria no maior shopping de Goiânia. Eles levaram quase 3 milhões de reais em mercadorias. De acordo com a polícia, um dos suspeitos passou a noite escondido no shopping e invadiu a joalheria durante a madrugada. E o outro ficou do lado de fora.
O criminoso entrou pelo teto da joalheria de uma marca italiana. Segundo a polícia, o homem se escondeu numa loja, esperou o shopping fechar e, de madrugada, invadiu a joalheria pelo duto de ventilação. No dia seguinte, quando o comércio reabriu, ele foi embora com as joias numa mochila. À medida que os funcionários chegaram, ele conseguiu se camuflar junto aos funcionários e saiu. Foram levadas peças avaliadas em 3 milhões de reais. A polícia já sabe que havia outro criminoso do lado de fora do shopping. Os dois já foram identificados e vieram de outro estado cometer o roubo em Goiânia. Alguns detalhes chamam a atenção. O homem passou a noite no shopping sem ser visto. O alarme da joalheria não disparou. E a polícia militar só foi informada do roubo 24 horas depois. O shopping disse que colabora com as autoridades para esclarecer o caso. Os donos da joalheria não se manifestaram. No Rio de Janeiro, um torcedor foi baleado e vários ficaram feridos durante brigas que ocorreram antes da partida entre Fluminense e Botafogo pelo Campeonato Carioca. A confusão se espalhou pelo entorno do Maracanã e até por áreas distantes do estádio. Essa imagem mostra um torcedor cercado no meio da rua. Pelo menos 9 homens participam da pancadaria. Alguns usam pedaços de madeira. Outro flagrante mostra integrantes da torcida do Fluminense comemorando a captura de um rival, do Botafogo. O torcedor aparece ferido. Isso aqui é briga de torcida! As cenas de violência se repetem por vários pontos. Moradores denunciam que as brigas são marcadas. Isso aí foi armação. Veio gente de outro lugar, encheram o ônibus e fizeram maior bagunça aqui em frente à nossa casa. A viatura da Polícia Militar, perto da confusão, não inibe os agressores. A assessoria da PM informou que não vai comentar o caso. Dessa vez, a briga aconteceu aqui na zona norte do Rio, a cerca de 20 quilômetros de distância do estádio do Maracanã, onde a partida entre Fluminense e Botafogo pelo Campeonato Carioca foi realizada. Mas cenas como estas se repetem a cada jogo. Os envolvidos são integrantes de torcidas organizadas que estão proibidos pela justiça de frequentarem os estádios. Impunidade, esse que é o mal maior que incentiva os torcedores violentos a continuarem a se envolver com esse tipo de atividade. Um torcedor foi baleado e pelo menos 2 foram levados para hospitais da região por causa das agressões. Isso acaba ofuscando, a imagem, do futebol brasileiro. As torcidas organizadas do Atlético Mineiro e do Cruzeiro foram banidas dos estádios por 2 anos depois da morte de um torcedor durante um confronto no fim de semana. Segundo a família, o rapaz estava a caminho do jogo quando foi surpreendido pelo tumulto. Bandeiras e camisas do Cruzeiro para se despedir do torcedor. Lucas Elias Vieira Silva, de 27 anos, foi agredido e baleado no sábado durante um confronto entre torcedores do Atlético Mineiro e do Cruzeiro em Belo Horizonte. Ele estava a caminho do Mineirão para assistir a partida entre Cruzeiro e Uberlândia quando foi surpreendido. A mãe de Lucas conta que o filho gostava de acompanhar o time, mas não pertencia a nenhuma torcida organizada. Torcida organizada não, mas torcedor ele era, desde sempre, desde criança. Ele gosta do Cruzeiro, um filho maravilhoso, muito querido. Outras 2 pessoas foram baleadas. 2 homens de 24 anos foram presos em flagrante e podem responder por homicídio qualificado. Há uma parceria muito forte do Ministério Público com a Polícia Militar nesse aspecto, então nós repassamos todos os dados à instituição para que não só as organizadas sejam punidas, mas que as pessoas individualmente também sejam. O Ministério Público de Minas Gerais determinou que as torcidas organizadas do Cruzeiro e Atlético Mineiro sejam banidas dos estádios por 2 anos. A promotoria também sugeriu a criação de um grupo especializado para combater a criminalidade nos estádios de futebol. No dia do crime, Atlético e Cruzeiro jogavam no mesmo horário, um no Mineirão e outro na Arena MRV. A mãe de Lucas acredita que a briga entre torcedores rivais poderia ter sido evitada. Eles marcaram 2 jogos no mesmo dia, que eu acho que foi uma coisa muito errada, que não deveria acontecer isso.
Eles deveriam ter mais cuidado, né? Ainda nesta edição, as polêmicas do clássico São Paulo e Palmeiras no Paulistão. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, foi afastado do cargo por 6 meses por suspeita de participar de uma organização criminosa. De acordo com o Ministério Público de Mato Grosso, o esquema desviou recursos da saúde. A Prefeitura de Cuiabá diz que ainda não foi notificada sobre a decisão da Justiça. Foi encontrado o corpo do policial militar que desapareceu em um lago de Caldas Novas, em Goiás, no último sábado. Tiago Rodrigues da Silva, de 34 anos, caiu de uma embarcação durante uma forte ventania. Ele estava sem colete salva-vidas. O dono de um ferro velho foi preso em flagrante em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, durante uma operação contra o desmonte ilegal de veículos. No local, foram encontrados 3 carros com registro de furto. Os motoristas de aplicativo deverão ter uma remuneração mínima, fixa e mensal. Assunto para Luiz Fara Monteiro, direto de Brasília. Boa noite, Fara. Oi, Celso. Boa noite para você, para a Salsa e a todos que acompanham o JR essa noite. O presidente Lula assinou hoje o projeto de lei que regulamenta o trabalho de motoristas por aplicativo. Agora, essa proposta segue para análise do Congresso Nacional. Lula assinou o projeto de lei com as regras negociadas com motoristas e empresas de aplicativos de transporte durante o ano passado. De acordo com o IBGE, são 720 mil trabalhadores nessa modalidade. Vocês acabaram de criar uma nova modalidade no mundo do trabalho. Ou seja, foi parido uma criança nova. Eles querem autonomia, mas eles precisam de um mínimo de garantia. A proposta prevê que os motoristas por aplicativo serão considerados autônomos e poderão escolher quando querem trabalhar. Ou seja, não terão vínculo empregatício regido pela CLT. Haverá uma remuneração mínima para os profissionais, de um salário mínimo. O valor será fixo, além do ganho variável das corridas feitas individualmente. A medida cria ainda regras previdenciárias para a categoria. Os motoristas deverão recolher 7,5% de contribuição à Previdência Social sobre o salário mínimo. Os motoristas terão limite de horas para trabalhar. O horário será contado a partir da primeira viagem aceita pelo profissional e o limite de carga horária diária será de 12 horas. Defendemos, desde o início dos trabalhos, a inclusão dos trabalhadores por aplicativos no sistema público de previdência social, a definição de uma renda mínima e outras questões contempladas neste projeto de lei, como a maior transparência na relação entre as plataformas e os motoristas. Agora o projeto segue para o Congresso Nacional em regime de urgência. A proposta precisa ser analisada em 45 dias na Câmara e no Senado. Caso contrário, trava a pauta e nada mais poderá ser votado. A proposta, porém, não é consensual e pode sofrer alterações no Legislativo antes de começar a valer. Apesar do Planalto afirmar que o projeto foi fechado por acordo, a Federação Brasileira de Motoristas de Aplicativos divulgou uma nota contra o pagamento por hora e o recolhimento do INSS. A federação, que reúne 100 mil motoristas, afirmou que vai sugerir mudanças aos deputados e senadores. A Corregedoria Nacional de Justiça investiga denúncias de um esquema de fraude ao sistema de distribuição de processos para permitir que golpistas escolham os juízes que vão julgar liminares. O Jornal da Record teve acesso com exclusividade ao caso. Uma das denúncias partiu de um juiz de Pernambuco. Ele chegou a anular processos de outro magistrado, depois de decisões que retiraram milhares de nomes negativados do Serasa, a pedido de uma associação que faria parte do esquema. Na prática, entidades fraudulentas entram na justiça para esconder o nome de quem tem dívidas nos sistemas de pesquisa. Mas os cadastros dos devedores continuam ativos. Segundo a Corregedoria Nacional de Justiça, que investiga o caso, para garantir uma decisão favorável ao devedor, as associações lançam uma enxurrada de processos com o mesmo pedido na Justiça. Depois desistem das ações quando uma delas chega ao gabinete de um juiz que supostamente faria parte do esquema. Outra estratégia é a escolha de cidades pequenas, com um único juiz. As supostas associações de fachada usam as redes sociais para alardear o suposto benefício.
As publicações afirmam que é possível limpar o nome por menos de R$ 70. Propagandas em outdoors também fazem parte da estratégia. Neste caso, o painel sugere que o devedor pode limpar o CPF ou o CNPJ em até 20 dias, com uma liminar judicial. Dados do Instituto de Estudos de Protestos do Brasil mostram que nos últimos 4 anos, cerca de 108 bilhões e 200 milhões de reais foram retirados de protesto. Isso representa 11,4% do total de títulos protestados. Talvez nós estejamos diante de um dos casos mais emblemáticos de como os bons pagadores, as pessoas que têm responsabilidade, tentam sempre honrar as suas dívidas, elas estão sendo afetadas porque o custo do crédito delas está ficando caro. Os processos apresentam listas com mais de 1.000 supostos associados, citando nomes que teriam sido negativados nos cadastros de restrição de crédito e com a justificativa de que os devedores não foram devidamente comunicados. Fontes ligadas à Corregedoria Nacional de Justiça afirmaram que haverá um pente fino nos casos, principalmente os de juízes de primeira instância que concederam liminares semelhantes repetidas vezes antes do julgamento do mérito. Daqui a pouco eu volto com mais notícias de Brasília. A gente segue com o JR. A Rússia convocou o embaixador da Alemanha em Moscou. Ele vai ser ouvido sobre o vazamento de uma gravação confidencial entre militares alemães sobre o fornecimento de armas ao exército ucraniano. Trabalhadores da Telam, maior agência pública de notícias da Argentina, protestaram hoje contra o fechamento da estatal pelo governo de Javier Milei. Os funcionários foram dispensados e os prédios estão cercados por policiais. O Haiti decretou estado de emergência e toque de recolher na capital, Porto Príncipe. Gangues armadas invadiram uma penitenciária e libertaram quase 4.000 detentos. Pelo menos 12 pessoas morreram. A NASA e a SpaceX lançaram uma missão espacial tripulada. O foguete, com 3 norte-americanos e um russo, foi lançado do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Os astronautas devem chegar à Estação Internacional amanhã, onde vão permanecer até agosto. O grupo terrorista Hamas não entregou a lista de reféns vivos. Com isso, Israel se afastou das negociações para um novo acordo de paz. Hoje, forças de segurança israelenses fizeram uma grande operação na capital da Cisjordânia. Os militares israelenses disseram que conduziram uma operação antiterrorista na região e que soldados foram atacados. Ramala é a capital administrativa da Cisjordânia e fica a pouco mais de 20 quilômetros de Jerusalém. Depois de 150 dias de guerra, ainda não há uma trégua à vista. Negociadores do Catar, dos Estados Unidos, do Egito e dos terroristas do Hamas estão reunidos no Cairo desde o fim de semana. Mas Israel decidiu se afastar das conversas depois que 2 condições não foram atendidas. Entre elas, saber quais reféns ainda estão vivos. Além disso, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu quer que o grupo terrorista diga quantos prisioneiros palestinos vão ser trocados por cada refém libertado. A proposta que está em discussão prevê uma pausa de 6 semanas nos combates e a libertação de 42 sequestrados, dos cerca de 130 que ainda são mantidos pelos terroristas. Hoje, as famílias dos reféns fizeram uma marcha silenciosa em Jerusalém, carregando fotos dos israelenses levados para a faixa de Gaza e exigindo que todos sejam libertados. Um possível acordo de paz com o Hamas pode ser decisivo também para a tensão na fronteira com o Líbano. Nesta segunda-feira, um novo ataque do grupo terrorista Hezbollah matou 3 pessoas que trabalhavam numa área rural do norte de Israel. Em Beirute, um conselheiro do presidente americano Joe Biden se reuniu com lideranças libanesas para encontrar uma solução diplomática e acabar com os ataques na região da fronteira. A ONU afirmou ter evidências de que os terroristas do Hamas cometeram crimes sexuais durante a invasão a Israel. Um grupo de especialistas apresentou um relatório hoje na sede das Nações Unidas, em Nova York. O documento revela que os terroristas do Hamas cometeram estupros e torturaram mulheres nos ataques de 7 de outubro. E muitas das vítimas abusadas foram mortas. A ONU também acredita que as reféns ainda em poder dos terroristas na faixa de Gaza podem sofrer as mesmas violências.
Aqui no Brasil, Rio Branco, capital do Acre, vive a segunda maior cheia da história. Mais de 25 mil pessoas tiveram que sair de casa em todo o estado. O rio Acre subiu 10 centímetros em poucas horas e agora se aproxima dos 18 metros. 19 das 22 cidades do estado decretaram situação de emergência. Mais de 9 mil pessoas estão desabrigadas e quase 17 mil desalojadas. Ministros do governo federal estiveram no Acre hoje. Foi anunciada a liberação de mais de 20 milhões de reais para ações de assistência. Então é hora da previsão do tempo com a Lidiane Sayuri. Lidi, boa noite para você. O nível do Rio Acre vai continuar subindo nos próximos dias? Tem previsão de mais chuva nessa região? Tem sim, Salsi. Boa noite para você. Oi, Celso, muito boa noite. Boa noite a todos. Deve chover pelo menos até domingo, mas o volume de chuva não é tão alto quanto o registrado na semana passada. Nesta terça tem previsão de pancadas. Quarta deve registrar a maior quantidade de água. Neste momento, as nuvens carregadas estão espalhadas sobre boa parte do país. O avanço de uma frente fria deixa o tempo bem instável no sul e no sudeste. Pelo Brasil, tem alerta de temporais. No leste de Santa Catarina e do Paraná, risco de deslizamentos. O mar fica agitado desde o litoral sul do Rio Grande do Sul até a Baixada Santista, com ondas de 2,5 metros. No centro-oeste, no Tocantins, na Bahia e em Minas Gerais, dia nublado e com chuva persistente. Pancadas isoladas no litoral do Espírito Santo e no sul da Bahia. Tempo firme apenas no interior do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, faz 25 graus nesta terça-tarde. No Rio de Janeiro, até 37. Em Campo Grande, 32. Em Salvador, Manaus e em Porto Velho, até 31. Na capital paulista, o calor diminui no meio da semana. Amanhã faz 32 graus. Quarta e quinta serão dias chuvosos, com 26 e 27. Na sexta, esquenta mais. Tempo delivery para o Claudenor, que é da cidade de Souza, na Paraíba. Vamos lá. Claudenor, boa noite. Olha, semana quente, com sol e pancadas isoladas no fim do dia. Até quinta-feira, máxima de 33 graus para você. O Marcos e a esposa vão para Florianópolis, Santa Catarina. Oi, casal, ó. Se cuide aí, hein? A chuva forte segue nesta terça e tem risco de deslizamentos. O mar fica agitado até quarta. Nos próximos dias, temperaturas entre 22 e 23 graus. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Celso. Obrigada, Lídia. Até amanhã, Lídia. Veja a seguir, obesidade afeta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Alimentação inadequada está entre as principais causas da doença. Justiça da Turquia julga casal com cidadania brasileira por tráfico internacional de drogas. Defesa alega que eles são vítimas da troca de etiqueta das bagagens. São Paulo e Palmeiras empatam em um clássico cheio de polêmica. Na Turquia, um casal brasileiro deve ser julgado esta semana por tráfico internacional de drogas. Para a defesa, os dois são vítimas de uma quadrilha que troca as etiquetas das malas para despachar drogas no aeroporto de São Paulo, em Guarulhos. Para as autoridades turcas, esse casal é suspeito de tráfico internacional de drogas. Ahmed Hassan e Malak Hassan estão presos na Turquia e devem ir a julgamento nesta quinta-feira. Os dois são líbios e têm cidadania brasileira. No dia 27 de outubro de 2022, 2 malas despachadas do aeroporto de Guarulhos, em nome de Malak, foram apreendidas em Istambul com 43 quilos de cocaína. Mas nesse voo não tinha ninguém da família. Ahmed, Malak e os 2 filhos pequenos embarcaram 5 dias antes daqui de São Paulo para a Turquia e de lá seguiriam de mudança para a Líbia. Segundo a advogada do casal no Brasil, os dois são vítimas da mesma quadrilha que troca etiquetas de bagagens no aeroporto de Guarulhos. Foi o que aconteceu com Katina Baia e Jeane Paulini. No ano passado, as 2 brasileiras ficaram 38 dias presas na Alemanha, também sob suspeita de tráfico de drogas. Investigações da Polícia Federal mostraram que elas foram vítimas da quadrilha que retirava etiquetas para colocar nas malas com entorpecentes. Até agora, pelo menos 8 criminosos foram presos.
No caso dos líbio-brasileiros, Ahmed foi preso numa viagem de trabalho à Turquia 7 meses depois da mudança. Assim que ele apresentou o passaporte, a polícia já informou ele que ele estava sendo investigado de tráfico internacional de drogas por uma viagem que teria acontecido em outubro do ano anterior, do ano de 2022. Convocada para uma audiência sobre o caso na Turquia, a esposa Malak também foi detida. Os dois estão em presídios separados e não podem se falar. Se condenados, podem pegar até 30 anos de cadeia. Os filhos dos dois, de 1 ano e meio e 3 anos, estão na Líbia com os avós. A advogada do caso espera que a justiça turca reconheça o erro e liberte o casal. É um caso de questão humanitária, são direitos humanos. É inadmissível aceitar, fechar os braços para um casal que inclusive tem cidadania brasileira. A concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Guarulhos informou que o manuseio das bagagens é de responsabilidade das empresas aéreas. A companhia aérea que transportou o casal não retornou nossos contatos. O Ministério das Relações Exteriores informou que acompanha o caso e presta assistência ao casal desde julho do ano passado. A obesidade atinge cerca de 1 bilhão de pessoas em todo o planeta. No Brasil, 1 a cada 4 adultos é obeso. Depois da gravidez do segundo filho, a Daniela viu o peso sair do controle. A primeira vez que eu percebi que eu tinha chegado no ponto crítico foi em 2015, que foi onde eu passei dos 200 quilos. Eu tinha uma escada onde eu morava e para subir a escada, assim, eu sentia muitas dores no corpo. Mãe de 4 filhos, ela produz conteúdo para a internet. A luta contra a obesidade é uma das pautas. A Daniela passou por exames há 2 meses e descobriu que estava com alteração na tireoide, nas taxas de cortisol, de insulina. Havia um quadro de disfunção hormonal instalado. Desde então, ela começou um tratamento, basicamente com reeducação alimentar e atividades físicas, como musculação e aulas de luta. Já perdeu 15 quilos e pretende seguir por esse caminho para reduzir o peso e melhorar a qualidade de vida. Segundo a OMS, a obesidade já afeta mais de 1 bilhão de pessoas. A obesidade é calculada pelo Índice de Massa Corporal, o IMC. Para se chegar ao valor, é preciso dividir o peso da pessoa pela altura ao quadrado. Se o resultado for igual ou maior que 30, o diagnóstico de obesidade pode ser considerado. Mas é preciso estar atento porque algumas pessoas vão ter um acúmulo de gordura predominantemente central, ou seja, mais na barriga, e essas pessoas elas podem já desenvolver alterações metabólicas como diabetes e hipertensão com peso até mais baixo. No Brasil, a obesidade atinge 24,3% da população. Para este cirurgião do Hospital Moriá, o tratamento da obesidade diminui a chance de aparecimento de outras doenças. Então a gente sabe que tratando a obesidade, essas doenças melhoram também. Não quer dizer que ela vai ser curada. Uma pessoa com diabetes ou pressão alta é curada com a melhora do peso. Mas ela é sim melhorada, diminui o número de medicamentos, diminui risco. A obesidade pode ser causada por alteração metabólica ou disfunção hormonal, mas a alimentação inadequada piora o quadro da doença. A alimentação da população ela precisa retroagir um pouco mais para aquele arroz com feijão que a gente comia, muito mais as frutas, verduras e legumes e reduzir os alimentos ultraprocessados. Paulistão 2024, falta apenas uma rodada para o fim da primeira fase do campeonato. E o Bruno Lohans já está aqui com a gente, ele traz as novidades do campeonato. Oi, Bruno, boa noite. Boa noite para você, para o Celso também, boa noite a todos. O destaque do Paulistão é o clássico, claro, entre São Paulo e Palmeiras. Uma rivalidade tão grande que extrapolou os limites do campo. Ao final do clássico, ânimos exaltados. O presidente do São Paulo ficou revoltado. Hoje foi uma vergonha o que nós vimos no Morumbi. Lamentável. E nós vamos reagir. Aqui no Morumbi não vai acontecer mais isso. 3 decisões da arbitragem favoráveis ao Palmeiras causaram toda essa revolta. No primeiro tempo, justamente na jogada do gol de Alisson, os são paulinos queriam que Richard Rios fosse expulso por esta entrada em cima de Pablo Maia. Mas o volante palmeirense levou apenas o cartão amarelo. O comentarista de arbitragem, Salvio Spínola, não concordou com a decisão. Uma ação muito forte para cartão vermelho. Dá o gol e depois mostra o cartão vermelho. E lance para VAR.
o VAR deveria recomendar a revisão para expulsar o Richard Rios. Depois do intervalo, o VAR chamou o Matheus Candansan para analisar este lance entre o goleiro Rafael e o zagueiro Murilo. O árbitro marcou pênalti para o Palmeiras e Rafael Veiga empatou o jogo. 10 minutos depois, o VAR chamou novamente, agora para checar um pênalti para o São Paulo. Desta vez, o árbitro não concordou e mandou o jogo seguir. O jogo terminou empatado em 1-1, mas a rivalidade não ficou apenas dentro do campo. Olha, cara, é até chato, né? Ficar batendo na mesma tecla sempre. Né? Todo mundo viu realmente o que aconteceu hoje. Eu acho que eles têm direito de fazer o que quiser, a gente vai ficar focado em fazer o nosso trabalho. Que eles reclamem o tanto que quiser. Bate-boca também entre as diretorias. O Palmeiras informou que o São Paulo não ofereceu uma sala para entrevista coletiva do treinador Abel Ferreira. Já a diretoria tricolor disse que ofereceu apenas a zona mista, como resposta ao que aconteceu no ano passado, quando a entrevista do então técnico Dorival Júnior foi realizada num espaço pequeno, com os jornalistas sentados no chão. As discussões marcam um terceiro tempo do clássico que parece não ter fim depois do empate em 1-1. O Palmeiras manteve a invencibilidade e já tem uma das 8 vagas para a próxima fase. Já o São Paulo precisa vencer o Ituano fora de casa no próximo domingo para passar às quartas de final sem depender de outros resultados. A Record transmite o jogo ao vivo no próximo domingo às 4 da tarde. Em duelo de classificados, o Santos perdeu para o Red Bull Bragantino por 1-0. Gol do ex-santista Eduardo Sacha. Nas quartas de final, o Santos enfrentará a Portuguesa, que derrotou o Mirassol em casa. Já a Inter de Limeira será o adversário do Bragantino, depois da vitória sobre o Ituano por 2-0. A vitória da Inter, aliás, decretou a eliminação do Corinthians. O Atlético Paranaense anunciou a contratação do técnico Cuca. Será o primeiro trabalho do treinador após o Tribunal da Suíça anular a condenação por estupro. Em nota, a diretoria do Atlético Paranaense informou que Cuca começa a trabalhar amanhã. Com passagens por vários times da elite do futebol brasileiro, ele treinará o Furacão pela primeira vez. Cuca está longe do futebol desde a passagem relâmpago pelo Corinthians em abril do ano passado. A repercussão negativa da condenação por estupro de uma menor fez o técnico pedir demissão uma semana depois de ser contratado. O caso ocorreu em 1987. Em janeiro desse ano, a justiça do país europeu anulou a condenação porque o julgamento foi realizado à revelia, sem a presença de advogado de defesa. Por hoje é só lembrar que todas as notícias do Paulistão você pode acompanhar no r7.com. Salsi, Celso, boa noite. Obrigada, Bruno. Valeu, Bruno. Veja a seguir, pedras rolam de montanha e atingem caminhões que atravessam rodovia no Peru. Depois de fuga de presos, Fernandinho Beiramar é transferido do Presídio Federal de Mossoró para o de Cascavel. BNDES liberou mais de 218 bilhões de reais em crédito em 2023, uma alta de 44% em relação ao ano anterior. A remuneração de conteúdos jornalísticos nas redes sociais foi discutida hoje em Brasília. Vamos retomar o contato com o Luiz Fara Monteiro, ele tem os detalhes. Fara. Pois é, Salsi, o Conselho de Comunicação Social do Congresso fez uma audiência pública em que foi defendida a necessidade de remuneração por conteúdos jornalísticos veiculados e compartilhados nas redes sociais. Especialistas argumentam que esse pagamento é importante para garantir a manutenção do jornalismo de qualidade. Também foi proposto que as chamadas Big Techs tenham regras de atuação mais transparentes. Um relatório sobre os projetos de lei que tratam da remuneração do conteúdo jornalístico está em elaboração no Conselho de Comunicação. O traficante condenado Fernandinho Beiramar e mais 22 presos foram transferidos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Beiramar foi levado para Catanduvas, no interior do Paraná. A operação de transferência de Fernandinho Beiramar foi feita em sigilo no sábado. Do aeroporto de Cascavel, no oeste do Paraná, ele e outros 2 detentos foram levados de ônibus para o presídio de segurança máxima de Catanduvas.
A Secretaria Nacional de Políticas Penais informou que o remanejamento dos presos dentro do sistema penitenciário federal é uma medida normal que visa impedir articulações das organizações criminosas dentro dos presídios. Outro objetivo, segundo a Secretaria, vinculada ao Ministério da Justiça, é dificultar vínculos entre os detentos e as regiões onde ficam as penitenciárias federais. Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, chefe de uma das maiores facções criminosas do país, foi condenado a mais de 300 anos de prisão por tráfico de drogas, homicídios, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Ele estava na Penitenciária Federal em Mossoró desde o início de janeiro. Além dele, outros 22 detentos foram transferidos da prisão no interior do Rio Grande do Norte para outras penitenciárias federais. A medida acontece depois da fuga de Rogério da Silva e Deibson Cabral, do presídio de Mossoró, a primeira registrada em presídios federais. Os dois estão foragidos há 20 dias. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Voltamos ao estúdio São Paulo. Salce. Obrigada, Fara. A busca pelos fugitivos do Presídio Federal de Mossoró se concentra em 2 fazendas na cidade de Baraúna. Do alto, os helicópteros procuram por vestígios que possam indicar a localização dos fugitivos. Os agentes de segurança se posicionaram em pontos estratégicos. Neste momento, as forças de segurança cercam 2 fazendas aqui na zona rural de Baraúna. Ontem, um agricultor teria dito que foi agredido pelos foragidos. Há relatos que eles roubaram alimentos. De acordo com a Força Tarefa, Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça já não estariam mais recebendo apoio para a fuga. E a possibilidade deles estarem perdidos na mata ganha força. Para ajudar nas buscas, que completaram 20 dias, um cão farejador treinado chega amanhã ao Rio Grande do Norte. O pastor belga Malinois, chamado de Fúria, vem com 2 agentes penais de Mato Grosso e acumula resultados positivos nesse tipo de operação. 6 suspeitos de terem ajudado os fugitivos foram presos até agora. Mais de 600 policiais seguem nas buscas pelos criminosos. A polícia de Mato Grosso do Sul está à procura de 2 detentos que fugiram do Presídio Estadual de Segurança Máxima, em Campo Grande. A fuga aconteceu esta madrugada. Douglas Luan Souza e Naldinei Arruda Martins, condenados por tráfico de drogas e roubo, usaram uma corda para pular um dos muros da unidade, onde não há câmeras de segurança. Outros 2 presos tentaram fugir, mas foram capturados. O BNDES divulgou hoje um balanço dos investimentos no ano passado. A oferta de crédito cresceu mais de 40%. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social é uma instituição do governo federal que tem a função de investir na economia brasileira. Em 2023, o lucro líquido corrente foi de 11,9 bilhões de reais, uma queda de 5% em relação ao ano anterior. O diretor financeiro atribuiu a redução a devoluções antecipadas de recursos ao Tesouro Nacional. Se nós tivéssemos mantido aquele caixa e não devolvido os recursos ao Tesouro, nós teríamos tido um resultado 1,1 bilhão superior e o lucro teria sido de 13 bilhões, superior, portanto, ao de 2022. Já os desembolsos, recursos destinados a investimentos em diferentes setores da economia, tiveram alta de 17%, chegando a 114,4 bilhões de reais. Entre os destaques apresentados nesta segunda-feira está a aprovação de mais de 218 bilhões de reais em crédito em 2023, uma alta de 44% sobre o ano anterior. Para a cúpula do BNDES, as maiores beneficiárias foram as micro, pequenas e médias empresas, principalmente nos setores da indústria e da agropecuária. Essa parceria público-privada que vai fazer o Brasil crescer mais rápido, crescer melhor e enfrentar os desafios da transição digital e da transição climática. Além de simplificar os impostos sobre o consumo, a reforma tributária deve modificar outras cobranças. Assunto para Patrícia Lages. Patrícia, boa noite para você. E o imposto sobre herança também vai sofrer alterações?
Vai sim, Salsi. Boa noite para você, boa noite, Celso, e boa noite para você de casa. Em alguns estados, pode haver aumento na carga tributária. O ITCMD é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação, o popular Imposto sobre Herança, mas que também incide sobre doações e partilha de bens no divórcio. Como é o imposto estadual, cada estado vai poder definir a alíquota, mas todos terão de adotar uma tabela progressiva. Estados como Amazonas, Minas Gerais, Paraná e São Paulo terão de se adaptar à nova regra. Em São Paulo, por exemplo, a alíquota atual é fixa em 4%. Com a reforma, poderá chegar aos 8%. O uso da tabela progressiva funciona assim: quanto maior o valor dos bens, maior a alíquota. Agora, é importante destacar que sem o pagamento do ITCMD, o processo de inventário não é finalizado. Patrícia, e desde a aprovação da reforma tributária, que aconteceu em julho do ano passado, houve um aumento de 22% nas doações de bens em vida. Então, vale a pena antecipar essa transmissão de bens? Vale sim, Salsi. E olha só, vale por 2 motivos. Como o pagamento do imposto é feito no momento da doação, dependendo do estado, ao se antecipar, os herdeiros pagarão uma alíquota menor. E também por facilitar o planejamento sucessório, ou seja, em caso de falecimento, a família não terá de se preocupar com impostos ou com o inventário. Lembrando que as regras da reforma serão implementadas aos poucos e só estarão em vigor por completo em 2029. Até lá, valem as regras atuais. Salsi, Celso. Obrigada, Patrícia. Valeu. Pesquisa da Real Time Big Data sobre as intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo mostra polarização da disputa entre Guilherme Boulos e o atual prefeito Ricardo Nunes. A pesquisa foi encomendada pelo blog Três Poderes, do portal R7, em parceria com a Record. Na pesquisa estimulada em que a lista de nomes é apresentada ao eleitor, Guilherme Boulos, do PSOL, tem 34% das intenções de voto. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, aparece em segundo com 29%. Se considerada a margem de erro de 3 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados. Tabata Amaral, do PSB, tem 10% das intenções. Kim Kataguiri, do União Brasil, está em quarto com 6%. Marina Helena, do Novo, e Padre Kelmon, do PRD, têm cada um 1% das intenções de voto. Votos em branco ou nulo são 10%. Não sabem ou não responderam, 9%. Na simulação do segundo turno, o atual prefeito Ricardo Nunes teria 40% dos votos, enquanto Guilherme Boulos teria 38%. Votos em branco ou nulos somam 12%. Não sabem ou não responderam, 10%. Considerando apenas os votos válidos, se a eleição fosse hoje, Nunes venceria com 51% contra 49% de Boulos. Foram entrevistados 2.000 eleitores nos dias 1º e 2 de março. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral de São Paulo. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que Donald Trump pode concorrer às eleições presidenciais desse ano. A decisão na mais alta instância judicial dos Estados Unidos foi unânime. A Corte derrubou a determinação da Justiça do Colorado para que Donald Trump não concorresse no estado. A justificativa do Colorado era de que o republicano esteve envolvido na invasão ao Congresso há 3 anos, o que Trump nega. O ex-presidente americano agradeceu à Suprema Corte e afirmou que esse é um grande passo em direção à unificação. Agora, Trump está qualificado para ser o candidato do Partido Republicano. E não só no Colorado, mas em todos os estados que tentem impedir a candidatura dele pelo mesmo motivo. O próximo passo nas eleições acontece amanhã, na chamada Super Terça, quando o maior número de eleitores vota num único dia. E o pleito inclui os 2 mais populosos estados do país, a Califórnia e o Texas. Até agora, Trump, de 77 anos, só perdeu uma das primárias para Nikki Haley, ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU.
foi ontem, na capital, Washington. Pelo Partido Democrata, o indicado deve ser Joe Biden, de 81 anos. Mas uma pesquisa mostrou que tem aumentado o número de eleitores preocupados com a saúde do atual presidente. 63% não estão muito ou nada confiantes com a capacidade mental do democrata para ser eficaz como presidente. 17% são pouco confiantes. Já 20% dizem estar extremamente ou muito confiantes. Em relação a Trump, 57% não estão muito ou nada confiantes, 15% pouco confiantes e 28% extremamente ou muito confiantes. A União Europeia multou a Apple em mais de 9,5 bilhões de reais por abuso de poder econômico. Foi a primeira multa da Comissão Europeia contra a empresa. Segundo o processo, a Apple abusou da posição dominante no mercado de distribuição de aplicativos de música online. As investigações começaram em 2019. A Comissão Europeia descobriu que a Apple aplicou restrições aos desenvolvedores dos aplicativos que eram impedidos de informar os usuários sobre serviços de música alternativos e mais baratos fora da loja da gigante de tecnologia. A conduta, de acordo com a acusação, durou cerca de 10 anos. A Apple disse que vai recorrer da decisão e que a Comissão Europeia não conseguiu descobrir nenhuma evidência de dano ao consumidor. Somente hoje, as ações da empresa chegaram a cair 2,5% na Bolsa de Nova York. Além da multa, a decisão exige a retirada de todos os dispositivos de controle com garantias de que essa concorrência desleal não volte a acontecer. A chefe do setor da Comissão Europeia classificou a multa bilionária como muito pequena em comparação ao faturamento da empresa americana. Só nos últimos 3 meses de 2023, a Apple teve lucros superiores a 168 bilhões de reais. A França se tornou o primeiro país a incluir o direito ao aborto na Constituição. A medida foi aprovada hoje no parlamento e deve ser sancionada pelo presidente Emmanuel Macron na sexta-feira, Dia Internacional da Mulher. Centenas de apoiadores e também grupos contrários à decisão se reuniram em frente à Torre Eiffel. O aborto deixou de ser crime na França em 1975. A lei permite que as mulheres se submetam ao procedimento até a 14ª semana de gestação. Pedras gigantes despencaram de uma montanha no Peru e atingiram 2 caminhões. As imagens foram gravadas por uma câmera que estava no painel de um dos veículos e mostram o momento em que as pedras rolaram e esmagaram os caminhões no sábado. O deslizamento aconteceu depois de chuvas recentes na região. Apesar do susto, os motoristas saíram ilesos. A estrada fica a cerca de 100 quilômetros da capital, Lima. Essa edição termina aqui. À 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com Jezabel e logo após Gênesis, você vai ver detalhes inéditos do caso Pesseguini, um crime que chocou o Brasil no DOC Investigação. Está imperdível. Boa noite para você. Boa noite.